Olá, começa agora mais um LGBT Talk e hoje a gente tem a honra de receber Lorena Coutinho, jornalista da Record TV, nossa colega de profissão, né? Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Ah, que delícia. Escorpiana, faltou escorpiana. A gente tava conversando com isso nos bastidores, né? Tem que frisar. Carol, escorpiana com escorpiano, e o sagitariano que é amor livre. Eu tô ficando ciumento, vou mandar trazer. Devia ter mandado trazer a sua esposa, que é sagitariana. Mas ia dar muito bom. Ia dar um match bom. Muito bom. A gente vai remarcar outro dia com a sua esposa aqui na mesa, hein? Vamos. Só não pode trazer minha ex. Não, daí não dá. Ela quer aumentar a salada já. Já vira salada de fruta. Exatamente. Lorena, vamos começar. Então, já que você é jornalista, quando é que a sexualidade virou uma pauta pra você? Caramba, uma pergunta assim, virou uma pauta, eu acho, quando eu comecei a entender de fato sobre o que é o preconceito, né? Porque até então a gente não nomeia, acho que o nome preconceito, né? Mas se eu parar hoje pra pensar, a sexualidade, né, assim, voltando atrás, no fundo sempre teve nessa cachola aqui, mas eu não me permitia nem pensar. Eu tava contando pra vocês nos bastidores também, do tipo, quando hoje eu me reconheço, eu nunca falei isso publicamente, de eu subindo no banheiro e olhando ali, né, em cima do vaso sanitário, e olhando minha coleguinha com 12 anos de idade. E não era nem porque eu queria olhar a genitália, nada disso. É porque já sentia essa atração afetiva sexual, mas eu não associava ainda do tipo, sexualidade. Será que eu sou uma mulher lésbica? Será que eu sinto atração afetiva sexual por mulheres? Não tinha isso na cabeça. Acho que virou pauta quando eu cresci. E talvez me deparei com essa realidade com família e principalmente no mercado de trabalho. Porque era um medo. Do tipo, e aí? Até porque na nossa época não era uma coisa discutida quando a gente era criança. Tipo, a gente não... Zero, eu nem pensava. E pensar nisso era errado. Não. Você conhece algum amigo do seu pai ou da sua mãe? Vocês dois, né? Que na verdade são os mesmos pais e mães? Sim, Exatamente. são os mesmos pais e mães. Então, assim, você consegue lembrar? Eu não consigo lembrar de algum amigo ou amiga da minha mãe, do meu pai, sei lá, uma pessoa trans, bissexual. Nossa, mas eles não. existiam. Sim. Escondidos. Nós sempre existimos. As pessoas às vezes pensam que nós estamos assim, brotando, pá! Pra além né? de existir, a gente resistiu. É isso, durante todo esse tempo. As pessoas pensam que a gente brotou, né? Exatamente. Abriu assim, ó, um bueiro e falou. Sai aí. Vai lá, sai todo mundo, sai todo mundo. Travestis, transexuais, Bis, lésbicas, pans. Não, a gente sempre existiu, mas de fato realmente não se falava. Então, por Pessoas exemplo, acham que a Globo tá fabricando esse tipo de gente verdade. agora. Eu gostaria de ter sido fabricada pela Globo. Eu também. Padrão Globo de qualidade. gente, eu não posso falar isso, porque ok. vai querer minha Record. concorrente também. Mas se bem que eu tá posso, falando- porque eu Exato. tenho uma global na Global minha em casa, casa. que aliás eu durmo do lado Exatamente, dela, né, exatamente. minha gente? Ó, Padrão Globo de qualidade. Tá aí as duas melhores emissoras. Tá ótimo. A concorrência é grande dentro de Concorrência casa. Mas enfim, então não brotou. Na verdade, nós sempre existimos, né? E eu, por exemplo, não conheci nenhum amigo, nenhuma amiga da minha mãe, né? Sei lá, LGBT+, enfim. E eu acho que essa é que é a questão. Então a gente não foi apresentado isso pra gente, não se falava sobre, era um assunto proibido. Tabu. Assunto proibido. Então, eu acho que eu só parei realmente para pensar sobre sexualidade mais velha mesmo, né? Quando a gente realmente reconhece o que é o preconceito, o que é a LGBTfobia, e que isso pode ser um impedimento para muitas coisas na sua vida, ressaltando nossos privilégios, né? Meu privilégio, por exemplo, ser branca, uma mulher cis, enfim, né? Classe média. Então, Viver assim, numa grande cidade. exato. Então, assim, mas mesmo assim, que existia do tipo, olha, eu acho que é melhor você não se assumir. Né? Porque você vai sofrer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Olha, você tem que cumprir o script, você tem que se casar com um homem, porque senão você vai destruir uma família. É a luta que eu contra a ouvi. gente mesmo que a gente passa, né? No processo de... Exato. Porque, na verdade, é uma luta. As pessoas têm que entender que essa luta só existe porque em algum momento alguém está condenando a gente. Exatamente. Porque em algum momento, nessa faixa da corrida, que eu sempre coloco isso, faço essa alusão assim. Sabe a corrida, quando fala assim, é dada a largada, pum! Tipo, a gente tá começando lá atrás. E uma pessoa preta, periférica, trans, tá mais atrás ainda. Então, assim, como é que a gente vai atingir nessa métrica, nessa corrida, né, o mesmo patamar, sem lutar, sendo que a gente não tem os direitos básicos garantidos, né? A gente não tinha o direito de casamento civil garantido Nada. até pouco tempo atrás. Ainda tentaram esses dias derrubar o direito de casamento civil. E sem era considerado uma doença. Se você parar pra pensar, eu tenho 38 anos, vou fazer 39 nesse ano. Você pensar que há 33 anos, a OMS ainda considerava, né, homossexualidade com um sufixo ismo ali, né?
A gente tem parlamentares tentando aprovar doença. a cura gay novamente, né? É terrível, gente, enfim. Mas é isso, sigamos nessa evolução, né? Porque o melhor é você olhar para trás e ver que a gente está evoluindo aos poucos, claro, a passos lentos, mas eu acho que é, como você, Carol, falou, essa questão de resistir e tal, é nessa luta mesmo, né? Acho que a gente conseguiu hoje dizer, não vamos ficar calados. E nem um passo atrás. E nem um passo atrás. Então, isso eu acho que esse recado a gente conseguiu dizer para as pessoas. E se hoje tem muito mais pessoas se assumindo por aí, é porque em algum momento é isso. Alguém teve a coragem de falar. Cara, pessoas lá atrás, porque nós temos que ser muito gratos, né? As travestis, mulheres trans. As gays afeminadas, que são realmente quem dá a cara tapa ali, apanha na rua pra gente poder andar. Então, assim, se a gente tá colhendo frutos hoje, por essa galera lá atrás, entendeu? E se hoje a gente consegue se assumir, é por essa galera que teve a coragem de ir para as ruas, reivindicar os direitos. E essa luta continua, né? Eu acho que esse é o grande objetivo, né? Lorena, você fala sobre esse seu processo de descoberta. Sim. E você diz o seu episódio com 12 anos de idade, de olhar, de ter a curiosidade de olhar a coleguinha. E acho que muitas pessoas fazem essa pergunta, eu gostaria de fazer aqui agora para você. A sua esposa foi a primeira mulher que você se relacionou ou já tiveram outras mulheres que você tenha se relacionado antes dela? Tantã. Olha, gente, Nath não foi a primeira mulher. Já tinha me relacionado, sim, com outras mulheres, mas sempre às escondidas. Porque o que é condenado, o que é um suposto pecado, né, o que é proibido, a gente tem que viver como? As escondidas. As escondidas. Então, eu cumpria isso que a sociedade estabelecia, até porque eu tinha muito medo, tinha muito receio, né? Mas quando eu bebia alguma coisinha, quando eu saía, né? E eu associava sempre a bebida do tipo, agora, porque eu bebi. Estava ali me permitindo fazer o proibido, mas assim, eu não gosto disso. Então, era sempre com esse discurso, né? Que a gente mesmo, né? Acaba, como as pessoas não nos aceitam, a gente também não se aceita, né? Então, mas eu vivia às escondidas. Já tinha beijado outras mulheres, sim, até quando meu pai chegou e descobriu e falou, não destrua a minha família. Não acaba com a minha família. E naquele momento eu falei, meu chão, né? Do tipo, como assim? Como é que eu, que tô ali cumprindo tudo aquilo, sabe? Aquela menina, aquele scriptzinho, né? A branca, loira, que estuda, que trabalha. Eu vou acabar com a minha família. Como se... Pesado. Você sentir atração por alguém do mesmo sexo, ou seja lá o que for, seja pela cor, raça, etnia, você fosse destruir. É como se você fosse uma criminosa e tivesse matado alguém. Sabe o que é mais louco, assim? Sem nem querer pesar o clima. Hoje eu fico pensando, cara, dentro da minha casa tinha violência doméstica. Claro. O que é destruir uma família? Sim. Quando eu ouvi isso... E a gente pergunta aqui, família, né? Quando eu ouvi essa frase, eu não conseguia fazer essa comparação. Eu não conseguia ligar o Lé com o Cré. Do tipo, cara, quem tá acabando com a minha família... Não sou eu. Não sou eu. São vocês. Existe violência doméstica dentro da minha casa, contra minha mãe, por exemplo. Então, assim, quem tá falando é o autor da agressão, né? Então, tipo assim, tá falando que eu vou acabar com a família... Você já acabou muito tempo. Então, e assim, como se fosse acabar com amor. Uhum. Né? Quando eu não consigo entender alguém que pensa que você vai destruir um lar através do amor. Ou através do gostar. Ou através de uma atração. Né? Não tem como. Você não está interferindo na vida de ninguém. Exato, é só a sua vida. É o direito de viver a sua. Esse episódio me vem à cabeça assim, eu tive um episódio muito parecido com o seu. Nós somos pais. Nós somos não somos pais, não, pelo amor de Deus. Por enquanto. Assume essa pensão aí. Não tô sabendo, nem com mulher. Nós somos. Já não vai correr risco. Os mesmos pais e nós tivemos as mesmas. Enfim, os mesmos conflitos, a gente divide isso muito. E dentro da nossa casa também teve essas violências também. E teve um período também que quando você se descobre. Lésbica, enfim, quando você se descobre. E aí eu fiquei apaixonada por uma menina, que eu acho que ele vai até lembrar trazendo aqui. E que inclusive foi ele que entregou
essa paixão. Foi, mas eu era adolescente, Sim, tá? sim, não. Pelo amor de Deus. Tirou, arrancou do armário. Arrancou do armário, já perdoei. E ela era afilhada da minha mãe, enfim. Não era nem adolescente nessa época que eu era criança ainda. Eu espero que ela nem assista, enfim. Assiste Porque sim, é que a a primeira- audiência do LGBT Talk é muito grande, vai assistir. E devia assistir, porque ela tá no armário até hoje. Até hoje. Então É a quem primeira- sabe ela é tem a a primeira- coragem. É É a isso aí. primeira vez que eu falo assim abertamente. E aí teve muito disso. E aí meu irmão descobre uma carta que... Bom, eu com meu coração canceriano, escorpiana, e ela era canceriana também. Então imagina como que era intenso o negócio. Nossa, pegava fogo. E era a primeira descoberta, acho que das duas também, assim, sabe? E aí ele descobre essa carta e ele entrega pra minha mãe. E ali, pra mim, acho que foi a primeira violência, assim, que eu vivi, tipo, de muito perto, sabe? A minha mãe me expõe pra pessoa que eu mais amava, que eu Sim. amo na vida, que é a minha avó, que já não tá mais aqui. Sim. E aí a minha avó era super católica. Só dá uma ajustadinha. A minha avó era super católica, então eu falei, putz, agora ferrou, vou perder o Lascou, amor né? da minha avó. É. Eu me lembro da minha mãe me pôr num churrasco e ler a carta pra minha avó e pro meu avô, super muito- católicos, e me proibir de falar com essa menina. Então, assim, a gente morava de frente uma pra outra. Ela levou pra igreja. Levou carta, pra igreja, na que a gente catequese. fazia. Nossa, É muito foi- forte isso, foi muito né? forte. Acho que é Muito tão forte. importante a gente falar sobre isso, porque no fundo Muito. tem muitas pessoas vivenciando isso agora, né? Exatamente. Não é algo que, tipo, ficou lá passado. E eu fui tratar isso recentemente, uns 2 meses atrás da minha terapia, e eu procurei essa menina. Olha. Eu procurei pra, Não, eu nem um procurei. flashback. Não. Não, tipo, eu procurei porque tipo, ela não entendia por que que eu não falava mais com ela. Porque a gente parava de. Minha mãe me proibia falar com ela. Que E ela morava forte. de frente pra mim. Então, às vezes, eu tava lavando a louça e ela tava de frente me olhando e eu tinha que trocar, tipo, parar de olhar, sabe? E, cara, é a primeira descoberta, é o primeiro amor. E eu não pude viver esse amor, sabe? Então, E tipo, você namorava um menino, né? E depois eu fui namorar um menino. Depois desse tempo, eu fui namorar um rapaz. Eu perco a minha virgindade com esse rapaz. Não por ser ele, mas eu me arrependo, tipo, horrores. Porque eu não queria ter perdido a minha virgindade com um homem. Eu já tinha transado com ela. Mas, assim, era tão errado o que foi imposto ali, tipo, de levar numa catequese que eu fazia. Sim. E que ela fazia também. Ela fazia na mesma sala que eu, inclusive. Então, tipo assim, morar no mesmo lugar, ser a afilhada da minha mãe. Nossa. E tudo isso acontecendo, e, tipo, eu tinha acho que 12 anos quando isso tudo começou a acontecer. E eu começo a namorar esse rapaz com 13 para 14 anos. Nossa. Pra você ver que as histórias se repetem, né? Muito. 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 E de um ambiente super violento. É. Minha casa não era um ambiente tranquilo. É. E mesmo que não fosse, né? A gente tá Mesmo que não ressaltando fosse. isso pelo discurso, Sim, né? teve a violência comigo mesmo que não fosse. Porque Mas isso é uma mesmo que não violência. fosse, a gente não pode invisibilizar a violência que é cometida. E- Por isso que eu digo muito que a gente precisa falar. Uhum. Para não repetir isso, né, para as gerações. Por exemplo, eu quero que minha filha simplesmente viva, seja, exista, sinta, possa ser quem ela é de fato. Sem se preocupar se a mãe dela tá ali, né? Qual que é a cor da menina, do menino, de quem for que você vai querer estar do lado. Ou você vai querer estar do lado de alguém, né? Ou a sexualidade, ou se é rico, se é pobre. Pra mim não importa, né? Do tipo, eu quero que minha filha esteja feliz. Exatamente. Entendeu? Pra mim, eu acho que a questão da LGBTQIAPN+, você nomear ali, isso é extremamente importante pela questão de direitos. Pra gente garantir, né, direitos básicos nessa luta. Por isso que é importante ter essa sigla que é enorme e muitas E pessoas para que as condenam. pessoas se sintam pertencentes a algum lugar. Exato. Mas eu espero muito que algum dia a gente nem precise nomear nada. Exatamente. Que a gente simplesmente possa existir. Eu quero que minha filha seja ela. E criança não nasce preconceituosa. Exatamente. Ela aprende. É isso. É isso. Ela aprende, infelizmente, com a gente, né? Só que eu acho que, infelizmente, isso é uma coisa que a minha geração não vai ver, a sua não vai ver. Tipo, é uma semente que a gente tá plantando que Mas vai demorar. eu acho assim, muitas coisas precisam evoluir. Mas muitas coisas também evoluíram. assim, Por sabe? isso. A gente... tem um irmão de 19 anos. Ele é bissexual. E eu me lembro a primeira vez que eu levo ele no Parque do Ibirapuera. Eu já era assumido, acho que ele ainda não era. E eu levo ele ao Parque do Ibirapuera porque eu fazia uns passeios com ele pra ele conhecer São Paulo mesmo. E aí ele vê 2 homens de mãos dadas. E ele me pergunta. E aí eu começo a explicar pra ele e falo, eu também sou. E aí, tipo, ele fica tranquilo, sabe? Segue a vida dele. Ele chega em casa, ele vai dividir isso com a minha mãe. E aí a minha mãe me chama. Eu não quero que você faça isso. Como se você estivesse né, puxando para esse Exato. lado. Aí eu falei, Nossa, essa mas ele família vai formada vivenciar. toda pela comunidade. Adorei. Toda. Faltou um trans. Faltou um trans. Você sabe aí. que eu lembrei quando ele descobriu que eu era também? Que, tipo, ele entrou no meu quarto, eu tava abraçado com o Léo, meu ex-namorado na época. E aí ele saiu lá e falou, mamãe, eu já descobri. O Ati, ele me chama de Ati.
Não sei porquê, assim, desde criança. O Ati não é amigo do Léo, ele é namorado. Olha E pra só. ele foi super tranquilo. E foi tranquilo, E pra é. ele foi muito tranquilo também se assumir bissexual, sabe? Olha, As porque tem pessoas... essa invisibilização, né? Porque foi muito colocado. Embora que meu pai e minha mãe não quisessem isso. E aí depois desse dia eu tive uma conversa muito franca com a minha mãe. Eu falei assim, mas em algum momento ele vai vivenciar isso aqui dentro de casa. Então, é importante ele saber. É importante ele construir isso dentro dele. Eu não fiz nada de errado. Você Sim, tá errada. Sim. Eu acho que é importante trazer essa questão do... Meus pais não queriam isso, né? Não. Cara, no fundo, o que os nossos pais querem? Ou o que nós queremos pros nossos filhos? Bom, Eu acho meu que pai, eles queriam me casar com 13 anos com esse rapaz. Acho que é bom trazer essa reflexão, porque é bem isso, assim... Os pais, os responsáveis, eles têm mania de criar umas expectativas. E a gente tem, não sejamos hipócritas. Ah, minha filha vai fazer balé. Ai, minha filha vai gostar disso. Minha filha Vai se formar em vai ser medicina. médica, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu acho que quando os pais responsáveis pararem de criar, né, expectativas Deles. e deles se colocarem à frente dos seus próprios filhos, se colocarem do lado, de mãos dadas, talvez a gente vai começar a conversar num nível ali de igualdade, de respeito e de acolhimento, né? Eu acho que esse discurso tem que mudar, porque a gente fica, ai, porque eu não quero que ele sofra, porque eu não quero que isso... Se você for realmente se prender a isso, do que você não quer que seu filho... E é um discurso extremamente, no fundo, que tem como base o preconceito, no fundo você quer que seu filho fique escondido, porque você não quer que ele seja isso que a sociedade diz que não pode, porque vai te envergonhar. Porque entre se aspas. tivesse com uma família tradicional e com filhos, tudo bem. É isso. E traindo a mulher horrores ou tomando chifre horrores. Então, tudo Não, certo. no fundo tem uma hipocrisia muito grande. Daí a gente assina uma PLzinha, né? Mas tudo bem. Eu digo que, felizmente, a gente conseguiu avançar. E eu não sou uma pessoa que não comemora as conquistas. Eu acho que a gente tem que se esbaldar de energia positiva. E eu tento trazer isso muito pro meu discurso, sabe? Até nas redes sociais, quando eu venho trazer, às vezes eu até sou um pouco irônica e tal, dou umas respostas meio... Marcelão, eu falei com ele nesse... Eu dei uma resposta pro Marcelão que tava sempre... Eu amei, aliás. Essa resposta foi ótima, A gente né? tem tanto Marcelão nas nossas Não redes. tem. Marcelo nunca mais apareceu, nunca mais deu que as dó, que caras. saudade, porque isso era inclusive. muito importante, engajava meu Instagram, entendeu? Não é? Então, Marcelão, volte, tá? Querido, por Pode favor. voltar, porque eu acho que através dele eu consegui dar um recado para vários Marcelões que estão por aí, né? E pra dizer assim, cara, que hipocrisia, né? A gente tem Porque, um no marciano fundo, que nos você segue. tira o celular da mão da sua filha, né? Peguei. Você tira o celular da mão da sua filha, mas você tá ali, ó, de olho naquilo Olhando que o você conteúdo. considera proibido, Exato. que não pode. É isso que eu falo, cara. Quando algum conteúdo aparece pra mim e não me interessa, eu não paro pra ver. E tampouco eu comento, a não ser que seja extremamente necessário. Sim. É necessário se posicionar? Vamos se posicionar. Sim, eu também. Agora, quando não me interessa... Passa, né? A gente passa, exatamente. Você acha que eu vou aguentar o Bolsonaro falando? É. Eu já aguentei ele na presidência. Não. E foi imposta. É, Não vou aguentar é porque eu não verdade. sou Então, imposto. o que eu vou A fazer? gente tem um marciano que nos segue, Tem. se chama Marciano. E aí ele até comentou, porque a gente trouxe uma mulher trans aqui, Ana Carolina Apocalipse, não Que sei é se você maravilhosa. conhece, maravilhosa. E aí ela fala, né, sobre ser uma mulher trans e tal, em um dos trechos que a gente postou. E aí ela fala sobre ela, fala no ensino feminino, porque obviamente ela é uma mulher. mulher. Sim, sim. E aí ele comenta, ela... Aí eu comentei embaixo, marciano ou interrogação? Pô, você acredita em ETs. Maravilhoso. Aí veio com o discurso de que a minha resposta era extremamente infantil. Eu falei, amor, infantil é você que tá cuidando da vida dos E outros. tudo bem a gente acreditar em ET também, porque pelo menos a gente acredita em alguma coisa. Não, gente, cada um tem que acreditar no que quiser. Desde que não Exatamente. fira o outro, né? Agora também não vem no meu perfil pra ficar, né? É que eu acho que ele tá querendo conhecer a nave. E se É, ele conhecer, pode ele entrar... ser. Exatamente. Meu filho, se você Se conhecer ele essa entrar, ele nave, não sai tu não mais. sai mais, que o babado é forte. Uma vez que foi abduzido, nunca Nunca mais mais. volta. É uma experiência nova, né? Que é uma ir pra outro planeta. Eu tomei desse chá, você também, né? Ai, minha filha, eu tomo. Eu continuo tomando. Ótimo. Ah, tem chá que faz bem, né? Peraí, gente, vou até molhar os lados. Eu e ela o diga, você não, seu chá. Ah, eu gosto de chá de tô picão, passando. é bom. Dizem que faz bem. Maravilhoso. Dizem que em Portugal a injeção é picadura. O meu chá, ele transpira tanto que ele fica molhado em várias partes do corpo, assim, sabe? Gente, olha que o ela assunto tá tá pegando Parou. fogo. É. Duas escorpianas, Com o gente. Sagitário, não vai dar bom. Não vai vai. dar, não. Melhor a Peraí. gente mudar. Muda. E aí, Nath, você foi casada com um homem. E aí, como é que funciona esse processo na sua cabeça quando essa relação acabou e você falou,
daqui em diante eu vou me envolver com outra mulher? Como é que aconteceu? Você já teve experiências anteriores, obviamente, você já comentou. Sim. Mas como é que aconteceu de você, tipo, dali falar, agora eu vou ver publicamente a minha sexualidade, vou me relacionar com uma mulher, vou me permitir? Eu demorei 3 décadas, 30... Você para pra pensar que eu tenho 38 anos. E eu vivi praticamente 30 anos da minha vida sem me assumir, sem ser eu mesma. É muito forte, né? E tem gente que vive uma vida inteira sem se assumir, Conheço né? uma. Ana Carolina Apocalipse, que a gente comentou, com 59 ela fez a transição. Pois é, gente, sabe? É muito forte, né? Então, assim, no fundo, eu já tinha saído com mulheres, já sentia atração e sempre sentia atração afetiva sexual por mulheres. Negava esse desejo, cumpri todo aquele script que a sociedade estabelecia. Eu me casei não no papel, mas morei junto, eu tive filha. E até que eu percebi que todo mundo estava feliz. Menos eu. Né? E aí chegou um momento em que a minha própria família foi vendo, porque aquela relação que era também, né, marcada, hoje eu vejo que é abusiva não necessariamente é o que tem violência física, né, às vezes é uma violência emocional. E a violência vai além de ser física. Exato, né? Então pode ser patrimonial, emocional, enfim. E aí eu tava ali, eu no fundo não estava feliz naquele relacionamento, vivendo já 8 anos com o pai da minha filha. Né? Até que chegou um momento em que isso começou a me ferir de uma tal maneira do tipo, eu não conseguia mais sustentar aquela vida dupla. E a vida dupla, eu tô falando, não é porque eu tinha uma outra pessoa para além daquele relacionamento. É porque eu sustentava uma vida de 2 Lorenas, sendo que só uma existia. Eu sustentava uma para suprir aquilo que a sociedade queria que eu fosse, para cumprir aquele script, e outra que era eu comigo mesma, né? E era muito sofrido. Por quê? Porque eu, assim como muitas pessoas, eu me sentia muito culpada. Eu me sentia como se eu tivesse errada. Já não bastava eu sentir atração afetiva sexual por mulheres e ainda sentir isso escondido. Você tá errada. Então eu me sentia muito culpada. E você mente para as pessoas. Me sentia mais errada ainda. Começa a virar uma bola de neve. É um peso que chegou uma hora que era uma cruz nas minhas costas, assim, que eu já não suportava mais. Eu não estava feliz. Até quando eu comecei a fazer terapia. Eu comecei a fazer terapia não por mim, tá? Foi um motivo, minha irmã tinha umas questões com ela falou, me ajuda pra resolver algumas questões de infância. Eu falei, nossa, que saco, minha irmã quer que eu faça terapia, sabe? Eu tentei enrolá-la não sei quanto tempo. E aí não deu, porque ela falou, cara, isso vai ajudar, são questões de infância, você é minha irmã, a gente vivenciou as mesmas coisas e tal. Eu falei, putz, eu vou ter que pagar terapia pra ficar falando, copiando a prática, né? Ficar falando, eu vou pagar pra pessoa ficar cética que eu era. Gente, faça terapia. Muita. Mas assim, aí comecei a fazer por ela. Por ele eu comecei também. Mal eu sabia que no fundo era pra Lorena, né? Porque eu tava vivenciando uma vida em que eu não era eu, que eu não conseguia existir de fato e que eu podia ser feliz. Quando eu fui falando pra ela o que de fato tinha pra terapeuta aqui dentro, ela olhou pra mim, ela deu 3 tapas na minha cara. Ela falou assim, é isso que você chama de felicidade? O meu me agride também. Você se contenta com tão pouco assim? Eu fiquei assim, quase que falei, não paguei pra ouvir isso. Eu falo isso, você acredita? Às vezes eu falo, eu paguei pra ele me humilhar desse jeito hoje. Mas foi um tapa na cara necessário. Necessário. Porque foi quando eu comecei a pensar. Sabe? Será que eu sou tão errada assim? Será que eu sou tão culpada assim? Será que eu não consigo ser feliz e ser eu de fato? Será que eu mesmo sou a autora da destruição da minha casa, da minha família? E aí os questionamentos começaram a surgir. E aí, assim, quando você coloca essa pulguinha ali, né? Você vai plantando aquela semente, Você mesmo vai puxando. Até quando eu enxerguei um arco-íris na minha frente. Mentira. Aquilo que já estava aqui dentro de mim, na verdade, eu fui me permitindo aos poucos. E foi claro, florescendo, né? Na verdade, o que eu sempre digo para as pessoas, cara, se assumir, né? Primeiro, ter que se assumir já é algo para mim tão forte, né? Alguém ter que se assumir. Se ninguém se assume hétero, cara. É isso. Por que a gente tem que se assumir, né? No fundo. A gente não precisa se assumir. As pessoas têm que saber que a gente não precisa se assumir, né? A gente tem o direito de não ter que se assumir. Mas eu precisava me assumir. Pra você mesma. Pra mim, e depois eu precisei me assumir pra sociedade, porque eu não suportava mais ficar dentro desse armário, nesse local que a gente não quer estar e que nos colocam. E no fundo foi dizer, a Lorena existe, ela tá aqui, essa é a Lorena. Essa é a realidade da Lorena, né? Mas assim, infelizmente a gente sabe que muitas pessoas não conseguem, tudo bem. Eu falo, respeita seu tempo.
A Lorena respeitou os 30 anos que ela precisava. Ela respeitou o tempo dela. Ela não conseguia falar sobre isso. E talvez eu demoraria mais muitos anos, sabe? Só que, felizmente, eu consegui ter esse clique através dessa terapeuta da minha irmã. Mana, obrigada. Então, assim, e consegui ser eu de fato. Foi fácil? Não. Ajudou a ter a independência financeira, ajudou também a ter a independência psicológica. Porque eu acho que a partir do momento que eu comecei a me acolher, eu sempre digo para as pessoas, acolhimento. Para mim, essa é a palavra, acolhimento. No fundo, lá fora, a sociedade talvez não vai acolher a gente, infelizmente. Mas a partir do momento que a gente começa a se acolher, e se acolher às vezes talvez sozinho, porque não tem ninguém da família que acolhe a gente. Amigos, ninguém. Pode ser que não tenha. Mas assim, o que eu faço? Vou procurar alguém nas redes sociais para eu poder conversar, né? Eu vou conversar com uma terapeuta. Não tenho condições de pagar um terapeuta. Como é que eu faço? Me aproximo de algum amigo que eu tenha alguma liberdade e tal. E eu começo esse trabalho, né? De me entender, de me acolher, de me aceitar. É quando eu começo a ter forças para poder sair desse casulo. Nesse armário que nos colocam em que a gente nunca gostaria de estar, né? Que nos sufocam lá dentro. Então, eu consegui me empoderar. E aí eu falei, aqui não. Só que aí eu saí desse armário, não foi pouca coisa não, eu saí chutando mesmo, entendeu? Saí chutando pra minha família, pra mim era algo do tipo, não é que eu não me importava mais com a minha família, mas eu falava, pra mim esse seu discurso já não me importa mais. E eu acho que eles perceberam também esse empoderamento. Então, não era mais um problema. O problema naquela hora era trabalho. Aí foi um outro patamar. Né? Porque a gente sabe, vocês sabem, né? Trabalho, ambiente de trabalho, a gente conviver com família é uma coisa, conviver com outras pessoas e aquilo que você ainda tem uma hierarquia. A gente se assume 2 vezes também, né? A gente se assume no trabalho. Eu vou te falar que assume diariamente, infelizmente, se assume o tempo todo, né? O tempo todo, Ter que se assumir, isso é tão pesado. É pesado, eu acho que o assumir tem a culpa, tem a palavra culpa junto. É claro, porque no fundo assim, é como se você estivesse se assumindo e falando, cara, eu sou isso que vocês não querem que eu seja, que a sociedade não queria que eu fosse. E com muito medo, porque no trabalho você não sabe a reação, se é uma pessoa homofóbica, você vai ser mandado embora, porque isso acontece. Sim. Eu não tinha medo da demissão direta no meu trabalho. Eu não tinha. Até porque hoje eu acho que, felizmente, né, com a garantia de direitos que a gente conquistou, né, enfim. E eu sou uma pessoa que eu sei muito dos meus direitos e eu prego muito isso. Então, eu não tinha medo da demissão direta. Eu tinha medo daquele preconceito velado ou de alguma demissão indireta, que é do tipo, corte de custos, isso, aquilo que a gente sabe que existe, né? Mas eu acho que o que tinha aqui dentro era muito mais forte do que o medo naquele momento. Eu já tinha vivido 30 anos escondida. Não tinha nada mais que me segurava, inclusive o trabalho. Chegou no momento que eu falei, eu preciso ser eu de fato, assim. Demorou. Demorei muito para me assumir do trabalho, muito. Tinha medo do que as pessoas iriam falar, dos colegas, daquelas conversas de bastidores. Nossa, Lorena, para lá, né? Do boicote. Às vezes tem um boicote que você não sabe por que você está sendo boicotado, ou porque você nunca tem oportunidade. Você está há anos ali e não tem uma oportunidade, por quê? Né? Então, eu ficava ressabiada. Mas eu falei, se eu precisar continuar sendo quem eu não sou para conseguir ter esse posto, não. Eu prefiro não ter o posto, eu prefiro ser a Lorena. Essa é a Lorena. Vocês querem a Lorena aqui? Vocês querem a Lorena na empresa? Nunca tive que falar isso. Mas eu acho que esse era o recado, não só ali no meu ambiente de trabalho, para todos, para minha família. Vocês querem estar perto da Lorena? Vocês querem? Essa é a Lorena. Não é a Lorena que vocês criaram. Não é a Lorena que eu ajudei a sustentar pela pressão da sociedade. Esta aqui é a Lorena. Então, eu acho que é isso. Eu não sei sobre as conversas de bastidores. Isso eu não vou saber, a gente nunca vai saber. E é melhor não saber, às vezes. Isso. Mas assim, pra não mim, me importa. Já não importava. Já não me importava. Já era algo eu estava tão decidida. Que daí é uma escolha deles comentar ou não, problema deles. Mesmo que eu tivesse que assumir as consequências, eu estava disposta naquele momento, sabe? E, aliás, minha mãe falava muito do tipo, filha, você tem certeza que você vai se assumir? Né? Não falava nem sobre assumir, mas tipo, filha, pega mais leve, porque às vezes eu me posicionava muito, toma cuidado. Falei, cara, eu não tô falando nada além, eu não tô ferindo ninguém, eu não tô agredindo ninguém. Isso aí eu acho que você tem que me frear mesmo. Né? Se eu falar algum dia, xingar uma pessoa, se eu tratar mal uma pessoa, se eu desrespeitar uma pessoa, você pode falar, minha filha, vem cá. Isso é educação.
né? Agora, eu falar sobre quem é a Lorena, ou sobre que eu não concordo com isso ou com aquilo. Ou se orgulhar de ser essa Lorena. É isso, falar sobre respeito, sobre direitos, sobre pessoas, sobre a pluralidade, sobre essa diversidade maravilhosa de pessoas que é um mosaico, né? Eu vou continuar falando. Agrade ou não quem for. Né? Então, acho que foi mais ou menos isso. Mas demorei, tá, gente? Eu fico falando aqui, assim, de uma maneira muito... por trás existiu muito sofrimento, existiu muito medo. Né? Existiu muito medo, eu tive muito medo. Então, demorou muito para chegar nesse patamar de conseguir falar. E por isso que hoje eu falo, repito, utilizando meu privilégio, todos os meus privilégios, porque eu reconheço meus privilégios, mas utilizando a minha voz para talvez... Eu sempre repito essa frase, talvez ser voz de algumas vozes que ainda são silenciadas. E se hoje a gente pode estar falando aqui, a gente tem esse espaço do LGBT Talk, né? É porque, assim, talvez outras pessoas, inclusive que fazem parte da comunidade LGBT, né? Uma pessoa trans, preta, periférica, talvez eu possa estar. Vocês não, vocês recebem todo mundo. Sim, Quero dizer, sim. mas assim, em alguns espaços que elas não podem estar. Então, eu acho que a gente tem que utilizar a nossa voz. Eu acho que a gente está fazendo o dever de casa direitinho, né? Eu acho muito interessante a sua escuta, ouvir você, a sua narrativa, porque me leva para tantos lugares. E é a primeira vez também que a gente recebe uma lésbica aqui também. Porque a gente tem tido essa dificuldade de receber mulheres lésbicas. Sim. Então, de representatividade, tinha só eu. Então, você conversar de frente, de igual, e entender onde que são as suas dores que acessam as minhas também. E aí eu vou para um ponto muito importante, que é a sexualidade. E a sexualidade, ela não é só o sexo em si, que as pessoas acham que não pode ser pregada a sexualidade na escola. A sexualidade, a gente vai entender como que funcionam os órgãos no geral, tanto feminino, masculino, enfim. E depois vem a sexualidade, com lá por 13, 14 anos, que é quando você começa a se interessar ou por homem, ou por mulher, ou pelos dois, enfim. E vem uma... Eu tive agora, recentemente, tive uma terapia na segunda-feira. Meu terapeuta assiste, inclusive. Beijo. Beijo, Lucas. Beijo, ele me agride às vezes. Beijo, faz um desconto. Tá fazendo propaganda, hein? Fazendo propaganda. E assim, ele trazendo alguns conflitos que eu venho tendo ultimamente, porque, como você falou, foram 30 anos aí pra lidar com você. E eu considero que são 32 anos. Eu me assumo com 17 para 18 anos, mas me aceitar, de fato, eu acho que eu tô nesse... Eu aceito a Carol agora. Agora eu aceito a Carol. Então agora eu falo de sexo mesmo. Às vezes eu tô com a minha mãe, eu falo sobre o sexo mesmo, sem ser aquele sexo heteronormativo. Como a gente falava aqui nos bastidores sobre pornô, sabe? Quanto que ele é heteronormativo. Tipo, então, e aí eu falo abertamente sobre quem eu sou. Essa é a Carol. E as pessoas que vão ficar ao meu redor são as que realmente me amam e que realmente me importam. Que fiquem, quem me ama. E aí ele me traz uma coisa sobre todas as vivências que eu venho vivendo desse período pra cá, de um ano de terapia pra cá, porque você sai do casulo em várias questões. E ele me traz uma coisa que eu trouxe no começo, pro meio da minha terapia, que foi quando eu começo a me tocar como mulher. O que é muito importante. Nossa, é importantíssimo. Eu vim lendo sobre isso, você acredita? E que é super importante. E eu começo a me tocar e a minha mãe descobre que eu estou me tocando. Tipo, ela entra no meu quarto, porque a gente não tinha privacidade nenhuma, nem meu irmão. Sim. Então ela entrava. Nosso quarto não tinha chave. Ela não deixava com chave. Às vezes eu e meu irmão, a gente tem um amor um pelo outro muito forte. E nós somos sempre juntos, sempre próximos, nós dormíamos juntos. E às vezes a gente estava se divertindo de madrugada, juntos, rindo, um fazendo cosquinha no outro, ela entrava achando que estava acontecendo alguma coisa, sabe? Sim. A gente estava transando. Sim. Essa é a real. Olha só como é que é. Isso é até absurdo. O que tá na cabeça do homem. Do ser humano homem, não da criança, sabe? E da nossa sociedade, da nossa né? sociedade. Que é extremamente machista. Machista e preconceituosa. Misógina, esse regime cis heteronormativo. E aí eu lembro que quando eu começo a me tocar, porque ela entra no quarto e ela me vê eu me masturbando, vamos falar abertamente, ela começa a contar pra minha família, sabe? E aí eu lembro que uma vez eu tô tomando banho, e ela abre a porta do banheiro, porque também não tinha chave. Ela traz a minha prima, porque ela criava a minha prima também. E ela mostra, tipo, o meu órgão genital, sabe? Pra falar, olha como tá ficando, de tanto ela se tocar. Olha, meu Deus, que forte. Muito. E aí eu comecei a achar que aquilo era uma culpa. problema. Então, todas as vezes que eu me tocava, eu sentia culpa.
Até hoje, quando me toca, eu ainda sinto culpa. Às vezes, quando eu vou transar com alguém, eu preciso transar com alguém que eu tenha uma conexão. Isso é muito ruim, porque a gente tá vivendo um mundo de pessoas assim que hoje em dia elas não se conectam tanto uma na outra. Tipo, ela só quer transar e pronto. E aí você ser essa pessoa que, tipo, você vai transar com um sentimento, que eu sou assim, e eu já tive essa conversa de várias vezes com meu irmão, é muito ruim quando você se sente usado ainda, ou você se sente culpado, sabe? E aí eu, falando muito sobre esse meu processo, de saída do armário mesmo, de várias coisas, e do quanto ele vem me trazendo, quanto que foi violento tudo isso, e quanto esse processo, assim, que a gente acha que não tem nada a ver com lá atrás. Claro, e aí ele me tem. traz isso. Reflita sobre o dia que sua mãe faz isso com você. E é muito louco, né? Eu vim pensando sobre masturbação feminina. Por que eu vim? Não que eu tava pensando em masturbar, gente. Não, deixa pra cá. E se tivesse tudo... também? Não, mas é porque a gente já ia começar o podcast, não dava tempo, gente. Falou, quando eu chegar em casa... Opa! Mas... eu tava pensando sobre isso porque eu recebi uma pergunta que eu vou responder sobre masturbação feminina. Que era justamente Lorena, que ela é uma mulher lésbica, ela sempre sentiu atração por mulheres, mas que na hora H, ela não é assumida, mas que na hora H ela dá uma bloqueada, ela com ela mesma. E eu falei, cara, eu me sentia da mesma maneira. Às vezes eu tenho isso. Eu demorei muito e até hoje eu tenho os meus bloqueios na hora do sexo. E você quer muito, mas você fica... Às vezes não é nem um bloqueio por outro. Não, é mas você. Pra mim. Às vezes eu dou aquela travada. Por quê? A gente tem que entender, porque assim, é até bom a gente estar falando isso, porque com o homem, o pai incentiva, né? Exatamente. Os amigos do pai incentivam. Vai lá, garotão, se masturba, que não sei o quê. E acha até vai bonito, bater olha, uma. meu filho. É isso, né? pega não sei quantas. É também uma agressão, né? Contra. É uma porque, agressão assim, e a lógica da caça, né? E assim, também uma sociedade sexonormativa que estabelece tudo pro sexo, né? E machista ao mesmo tempo, porque o homem tem que entrar nesse mundo do sexo, nesse universo, com 12 anos de idade, apresentar pra uma mulher pra poder transar. Meu pai me falava levar pra prostituta, gente. Tipo... E assim, na verdade, eu vim pensando sobre isso porque eu sempre tive bloqueios na hora de ir pra cama e eu sentia atração por mulheres. Eu sempre senti atração. Por que eu sentia aquele bloqueio? E aí hoje eu penso, cara, com certeza, né? Se a gente pensar no avanço feminino, eu não tô nem falando... Primeiro, antes de ser lésbica, pensando numa mulher, né? Você anda com a perna fechada. Não pode falar sobre masturbação. Não pode falar sobre sexo. Não pode se tocar. Não pode se tocar, não pode se conhecer. A vulva tem um cheiro forte, estranho, né? Porque isso é o que falam. Você é o que os homens falam, quando vai né? ofender Então é algo alguém, sempre negativo. É a palavra É isso. Eu aliás, troco por pica. E pica eles usam como elogio. Eu troco por pica agora. Pronto. Isso. E hoje, acho que a gente até pode falar buceta. Exatamente. Pra empoderar, porque isso é extremamente... Qual o problema? É igual a palavra lésbica. Eu tinha tanto medo de falar lésbica. Por quê? Porque é o que a sociedade estabelece, gente. Exatamente. Né? Pau. Por que pau não legal, é o problema? é. Né? Então, assim, eu percebi que eu tinha vários bloqueios na hora do sexo com mulher, sendo que eu me sentia totalmente atraída. E aí eu fui fazendo esse retrocesso do tipo, claro, o cheiro da vulva falam que não é legal, então eu já vou me retraindo. Isso sem pensar na mulher lésbica. Uma mulher, como de maneira geral. Se tocar, não pode se tocar, não pode se masturbar. O homem pode, mas a mulher não pode. Se conhecer o próprio corpo também não pode. Tal posição não pode ficar, que senão fica legal. Tem que ser magra, tem que ser isso. Então, assim, você já se fecha. E ainda somado o fator de você ser uma mulher lésbica, era como do tipo, você se bloqueia ainda mais. Você vai se fechando ao ponto do tipo, criando bloqueios de se travar ali. E a maioria dessas mulheres não tiveram nenhum orgasmo. Porque daí, quando eu me entendo mulher e vou indo, enfim... E uma vez eu chego e pergunto pra minha mãe, e eu não tava na terapia ainda, você já teve um orgasmo? Não sei o que é isso. Olha só. E eu já tive comigo. Nossa, eu me sentia muito culpada quando me masturbava. Sim. Muito. Eu ficava assim, gente... O que eu fiz? Eu também. Eu ficava culpada, e até nessa do tipo sucessivo, por ser sucessivo, assim, do tipo, masturbar hoje, masturbar amanhã, masturbar depois de amanhã e tal. E qual o problema? Porque gente, não se hoje em supria dia, também. Você tava com um cara que você não sentia nada, não, velho. e assim, às vezes, mesmo solteira, Uhum. eu me masturbava, vamos supor. Gente, isso, até a OMS diz que é um dos pilares pra você ter uma qualidade de vida. É conhecer Eu já seu próprio fazia isso corpo. agora, então. É se tocar.
Mesmo uma pessoa, não estamos falando aqui pregando uma sociedade sexonormativa, que você tem que fazer sexo, não, mas conhecer o seu próprio primordial. corpo é essencial, até para saber quais são as partes, o que você sente, o que você não sente, para você se amar, para você gostar daquilo que você vê, né? Para você criar essa intimidade com você, para você ter saúde, para ver se tá tendo alguma questão, para você ver como é que tá a sua menstruação. Então, a gente tá falando sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar e felicidade, né, minha gente? Você sai Porque felizinho, tocar- não é? Exatamente. Olha como é que tá a cutis A do cutis. ser humano, olha só. Ah, e conhecer seu próprio corpo, né? E assim, depois eu percebo também que depois você vai encontrar parceiros que têm esse bloqueio também, que não permite que você se toque. Eu tive algumas parceiras que não me permitiam toque. Eu que tinha me muito problema, tocasse. eu tinha muito problema do outro comigo, da outra mulher comigo, de tocar. me tocar. Na verdade, não tenho esse problema. Pode me tocar à vontade. eu não tinha problema de me tocar. Eu tinha problema de Que beijar. ela fosse te tocar. Ela fosse me tocar ou beijar nas partes íntimas, entendeu? Eu tinha uma questão, dava uma travada, assim. Por que isso? Porque é o que a gente escuta. Escuta, né? Aí é sua escuta. Do que não é legal, Eu do que não sei você o quê. trazendo, eu tenho muito tesão nos seios. Muito. sim, Então, sim. tipo assim, se tocar ali, ferrou. Tipo, aguenta. Agora você vai aguentar o escorpião. Olha só, tá vendo, né? Ele Não, tá até calado, olha. E eu também tenho Ele isso tem aí, também. né? E aí, tipo assim, Família. eu tô Olha. transando Não é que não é, tá ruim, tá gostosinho. Mas se pegar ali, tipo, o negócio vai pra um outro nível que você Outro nem nível. E o E- quão é importante se tocar, né? E você descobrir que é ali. E eu É. descobri isso muito cedo. Mas eu tinha questões. E ainda tenho. Então não é todo mundo que eu deixo ter esse acesso. Por quê? Porque eu tenho medo, tipo, de como eu vou me transformar e como que aquela pessoa vai entender aquilo. Aham. Tipo, porra, vou ir pra um lugar que talvez ela não vá me acompanhar. Mas será que o erro tá nela ou em mim? Porque a gente tem que sentir tesão. É. Não tenho que dar só tesão pra ela. Claro Então, tipo que assim, não. cara, o tesão é mútuo. É claro. E aí eu tô aqui, esses bloqueios, eu tô aqui pensando o que talvez a sociedade, não a minha parceira que tá ali comigo na hora, vai pensar em quem eu vou virar aqui, tipo. Olha, louca, né? É muito louco. E no fundo, a gente teria até eu sempre digo que na cama a gente deveria estar preocupado só aí no tipo, cara, sentir. Em gozar. Isso, em sentir. Porque a partir do momento que a gente começa a sentir, eu digo, não é só você receber, não, tá? Se sentir, quando a gente se entrega e Conexão. se preocupa, você consequentemente você vai querer fazer, você vai querer receber. É algo realmente mútuo. É uma via de mão troca. dupla, né? Então, não tem muito isso. E até de configuração de papéis, né? Porque tem essa muito, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. No fundo, gente, vamos lá. Todos pode ter nós. preferências ali, gosto disso, eu não gosto daquilo, que tudo bem, faz parte, né? Do tipo, eu gosto de mais de tal jeito. É importante conversar sobre isso também com o parceiro, com a parceira, enfim. Mas, minha filha, você tá ali, aproveita o babado, Tudo é tudo, né? tudo é- Tá no parque, vamos eu brincar, falo, né? cara, se você pegar uma relação hétero, não tem quem é o ativo ou o passivo. É. Essa é a verdade, não tem. Vai Na ter verdade, a troca. Tem, mas no fundo É, tem uma visão é, ainda do tipo, é. eu sou eu macho vou te alfa, levar, Exato. isso. Aliás, a gente reproduz esse machismo dentro da Isso. comunidade gay, porque o passivo é sempre considerado mais frágil, a menina e etc. Quando eu comecei a minha vida, quando eu me assumi como lésbica, me perguntavam muito isso. Muito. Até porque quando eu começo... Ele vai perguntar o que a Perguntam pessoa até faz hoje. na cama. E aí eu era, tipo, escorpiana direta e reta. Transa comigo. Você vai saber. Maravilhosa! Transa comigo, pô. E tipo assim... Eu quero ver se a mulher falar, transo. Eu transo. Eu quero... Depende, porém depende. Porém, depende. Fiquei com vergonha agora, mas transo, porque não? Nós já estamos ali, Cadê a gente vai a perder? escorpiana? Cadê? Cara, você vê que escorpiana, quando leva uma, eu também sou assim. Você quer sempre estar no... Ela foge. Aí quando você dá uma titubeada, E aí, aquilo, a gente vai fugir ao vivo. você não vai cortar essa parte. hein? Não, não vou cortar nada, tudo na íntegra. Escorpião, ele é misterioso, então ele transa. Aí ele vai deixar a pessoa ali, opa, transa, aquela vou pulguinha. transar. Peraí, eu vou ali chamar. E aí transa no final, transa. Vai demorar uma semana, porque o escorpião vai... Vai dar uma... Vai. Mas Fala, opa, no peraí, final vai mas pro no final- rally-rola. E vai valer a pena, não vai? É verdade, é verdade. Gente, ela tá fazendo propaganda, já trouxe aqui o escorpiano, mas ele se apaixonou, eu não me apaixonei. Olha. É que o escorpiano, ele tem isso. Ele é muito intenso em tudo que ele vive. Então, quando ele dizer que tá apaixonado, ele realmente tá apaixonado. Sim. E às vezes a pessoa vai embora. Eu tava num momento bem só quero transar, tinha acabado de ficar solteiro, tipo, sinto muito. Sim. Eu já me ferrei muito, assim. É.
Tipo, a pessoa só queria transar e eu não entendi, eu me Sim, apeguei. já pegou. E principalmente quando o sexo é muito bom, o escorpião gosta. Mas é por isso que é bom a gente ser sincero. Mesmo quando a gente quer Eu só acho. sexo, desde o Eu início, acho tipo, é só preciso. Eu acho sexo. que Você o tá diálogo é a afim? melhor Se tiver saída. afim, nós vamos. Exato. Me faltou muito isso, a sinceridade das pessoas. É. Ah, eu não tô afim, não tô na mesma vibe que você. E beleza. E eu ia entender. Tá, mano, a pessoa não tá afim. Mas Ninguém. falta, né, isso. E faltou muito isso. Lorena, a gente tem um quadro que a gente está inaugurando, inclusive, que a gente responde pergunta das pessoas que mandaram ao longo da semana. E aí, acho que essa pergunta foi bem propícia, porque eu visitei o perfil dessa pessoa, eu não vou citar o nome, porque Sim, preservando, preservar, mas ela é uma menina, uma adolescente lésbica. E aí ela perguntou pra gente, é um quadro de conselhos. Se fosse mulher, já tava aí. Já ia... O que fazer quando você namora alguém e seus pais não gostam dela? Eu imagino até que não gostam dela por ser Namora, só namora. uma outra mulher. É bem esse questionamento. Seus pais não gostam dela pelo fato de você estar com uma mulher ou eles não gostam dela pela índole dela? Exato. Normalmente, é pelo fator sexualidade, né? Exatamente. A gente sabe, né? Normalmente não é esse... O que eu diria é assim, você, na verdade, dá uma sugestão com relação a isso, é tão difícil, né? Porque se eu falasse pra ela, enfrenta seus pais, vai lá dar cara a tapa, eu acho que não seria real. Como é que a Lorena, depois de 30 anos que se assumiu, vai falar assim, vai lá, se joga, né? Eu acho aquilo que eu disse. Cara, primeiro, busque se acolher, né? Eu acho que você tem hoje artifícios, felizmente, através das redes sociais, né? Através da internet, da gente se aproximar de grupos, né? De não sei o quê. Enfim, então, de você entender um pouquinho mais para se empoderar e, aos pouquinhos, se permitir, sim, viver essa relação. Se seu pai, sua mãe não gosta daquela pessoa e você percebe que é por sexualidade, eu acho que mesmo que seja às escondidas, viva. Vive esse amor. Eu acho. E se aproxima de espaços, mesmo que seja meio em off, para você se empoderar cada vez mais. Porque acho que quando a gente tá empoderado, a gente consegue, sabe, lutar contra tudo e todos. E prepara a tua vida também, para que você possa viver um dia essa isso. liberdade longe disso que a gente não sabe como é que vai ser a reação. Mas o que eu diria para ela é, assim, não é que você tem... Eu não tenho que falar o que você vai fazer, do tipo, enfrente seus pais, faça um rebuliço, eu vou ficar com ela de qualquer maneira. Não é. Mas eu viveria, sim. Eu viveria, mesmo que às escondidas, até porque a gente sabe que às vezes é um caminho que é lento, que é moroso, mas é possível. Eu me arrependi de não ter vivido. Eu acho que nós somos prova viva disso, né? De que, tipo, é possível, sabe? É possível. Às vezes pode demorar, pode ser meio doloroso. Não era para ser doloroso, mas viva. Porque, no fundo, eu imagino que você não escolheu quem seu pai estaria junto ou sua mãe estaria junto, né? Eu imagino que os pais dos seus pais, dos seus avós, quando eles falaram, não se relaciona com aquela mulher ali, se o seu pai, por exemplo, estava realmente gostando, ele não deixou de namorar com ela por causa dos avós. Ele vivenciou aquilo, né? Então, como essa hipocrisia de você querer ditar para o filho o que ele deve ou não fazer, principalmente com relação à sexualidade tão viva, né? Eu acho assim, se tenha responsabilidade consigo mesmo primeiro, assim, sabe? Porque conversando até com meu irmão, a gente percebe sinais de que vale a pena ou não continuar naquele relacionamento. É uma adolescente, mas ela vai perceber isso mais à frente. Mas é muito... Você dizendo, eu já tinha pensado sobre isso, é muito isso, sabe? Pense na relação dos seus pais. Quanto que eles foram além para que eles estivessem ali? Porque também teve gente que disseram para eles que não ia ser legal. Óbvio que teve, sempre vai ter. Não é bater de frente com seus pais, principalmente sendo uma adolescente, não tendo uma base para onde ir. Liberdade financeira, emocional, tudo, sim, né? Que isso sim. conta, né? Conta muito. Mas viva. Viva. Acho que a gente tem que viver todas as nossas experiências, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, porque lá na frente vai pesar esse e se... E mesmo que seja às escondidas, mesmo que seja sofrido, sabe? Não que é pra ser às escondidas, não deveria ser às escondidas. Mas se essa for a única saída, viva. Porque... Só não se força a se relacionar com o cara pra agradar ninguém, sabe? Porque a gente se arrepende caro disso. Depois eu me arrependi muito. Eu me arrependo hoje olhando pra trás pelo tempo perdido, mas eu sei que também não tinha como eliminar isso. Fazia parte da minha trajetória, sabe? Eu talvez não conseguiria ser essa mulher empoderada que eu sou se eu não tivesse passado por isso. Talvez eu não teria essa força. Poderia ter sido diferente, mas não te faria a Lorena que fosse, de hoje. Né? Eu queria muito que fosse, eu queria muito que não precisasse de tudo isso. Mas, olhando para trás, assim, infelizmente, diante da nossa sociedade preconceituosa,
eu não seria essa Lorena. Eu falo que quando eu precisei transar com uma mulher, eu falo que eu precisei, foi uma situação inclusive armada para que isso Abuso, acontecesse. eu enxergo hoje em dia. Eu olho pra trás hoje e eu falo que eu não precisava passar por essa dor, porque pra mim foi horrível. Pra mim foi horrível. Eu me lembro do episódio da primeira vez que eu transo com um homem, que foi meu ex-namorado, e ele me deixando na casa da minha tia, e eu me senti extremamente abusada. Olha. E eu só queria que ele fosse embora. Olha. E ele foi cuidadoso, sabe? Pelo menos eu tive a sorte de ter encontrado um parceiro que tenha sido cuidadoso comigo, porque nem todas as mulheres encontram esse homem. Mas não era algo que eu queria. Eu também perdi minha virgindade, felizmente, foi algo que eu fui feliz, era uma pessoa especial, sabe? Até então eu senti atração por meninas, mas eu pensava que era uma coisa paralela, né? Então ele não era algo forçado, era um amor naquela época genuíno, existia, o meu. Né? Existia um amor genuíno, então foi tudo muito tranquilo assim com relação a isso. E então... ele foi super cuidadoso também, e ele me deixa lá. Então, tipo, eu vejo que tiveram várias mulheres e lésbicas também, que o cara, tipo, transou e tchau, sabe? Não, ele teve o cuidado, ele me deixou lá, só que comigo, tava muito ferida. E aí eu queria só que ele fosse embora. Tchau. A gente também tem outro quadro que a gente responde as principais perguntas do Google sobre determinados termos que aparecem no Google. Quando você joga lésbica, a pergunta mais pesquisada é: como você sabe que é lésbica se nunca esteve com um homem? Eu vou te contar. Sorte a sua não ter estado. A resposta é direta e reta. Como é que você sabe que você realmente gosta de mulher? Você, homem, cis, hétero, que você também não gosta. Como é que você, desculpe, vamos lá, eu vou fazer uma pergunta direta e reta. Reformula. Ó, você, homem, cis, hétero, como é que você tem certeza que você não gosta de homem se você nunca experimentou um homem? Às vezes gosta, hein? Então por que faz essa pergunta pra gente? Exato. Invisibilizando os nossos sentimentos, os nossos desejos, por quem a gente sente atrás. Então assim, estamos num paro duro aqui, minha filha. Então vamos lá. Se você acha que, né, na verdade, eu sinto atração por mulheres porque eu nunca estive com um homem, eu posso falar que eu estive. Mas mesmo que eu não tivesse, a gente tá num... A mesma resposta eu faço pra você. Como é que você tem tanta certeza que você não gosta de homens se você nunca experimentou um homem? Né? Então, assim, não que a gente tenha que dar essa resposta, mas isso, e principalmente quando é utilizado para as mulheres, é querendo invisibilizar a existência da mulher lésbica, que isso ainda existe muito, né? Homem que, infelizmente, até pra tua parceira, sem cara que sexo é só pinto. Então, coitada dela. Não, e invisibiliza, agride, é um discurso tão machista, né? Que é como se colocasse um homem no centro do universo, no centro dos holofotes. Ou gostoso. Como se, pra uma mulher ser feliz, ela precisasse de um homem. Não, a mulher, ela pode ser feliz com um homem. Eu não tô falando que não pode. Mas desde que seja escolha dela, vontade dela. Né? Agora, uma mulher pode sim ser feliz como uma mulher. Até porque a gente tem 10 dedos. Ela pode se realizar. Quando eu escuto, nossa, que desperdício, eu falo, filhão, fica tranquilo, que nada aqui tá sendo desperdiçado. Tá sendo muito bem utilizado. E olha... Tá sendo muito bem aproveitado. Cada pedacinho. Então, na verdade, é um discurso extremamente machista e misógino que, de uma vez por todas, para de falar isso, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Agora, a segunda, eu tenho certeza que as duas já ouviram. Quem é o homem na relação? Não, e às vezes... não, isso a gente escuta muito, e dentro da própria comunidade, né? Dentro da própria comunidade LGBT+, principalmente da letra L em si, a gente escuta muito, né? Do tipo, a configuração no papel de mulher, de homem, e a gente tá desconstruindo isso. Muito. Gente, uma vez que a gente olha para uma relação, né, nos moldes ali da sociedade cis heteronormativa, e a gente já se coloca tanto de, cara, eu não quero isso pra gente. Por que a gente estabelece isso dentro da nossa relação? A gente bebe do machismo na fonte, ele tá na nossa comunidade também. Pois é. Então assim, eu fico do tipo, beleza, você pode ter suas preferências na cama. Agora, você querer imputar quem é o homem e quem é a mulher, não existe homem e mulher. Aqui existem duas mulheres. Se você tem suas preferências, eu tenho minhas preferências, a gente vai entrar numa simbiose gostosa mas que isso não torne algum discurso, que isso existe inclusive dentro da comunidade, do tipo, uma tem que ser a tal passiva, coisa, outra tem que ser ativa. Primeiro, que a gente reforça essa violência do homem com a mulher, como se o homem fosse o ativo da situação e a mulher fosse a passiva da situação, né? A frágil e ele o feroz, né? E a gente traz pra uma relação que
não é entre um homem e uma mulher. Nós estamos falando de duas mulheres. Se a gente quisesse estar com um homem, a gente estaria com um homem. Então não existe homem e mulher. De uma vez por todas, existem duas mulheres numa relação que se amam, que se gostam, que se desejam e que estão ali numa relação felizes e que podem ser sexualmente felizes, independentemente, né? E não precisa de um homem naquela ali relação. no meio. E normalmente quem tá se perguntando isso tá chupando o dedo porque é vontade. Eu tinha Tá muitas... querendo participar, né? E geralmente a gente recebe muito, não sei se você, tem tem muito homem querendo participar, Sim, sim. não se põe no lugar deles. Sim. E quando eu começo também essa trajetória e me assumi lésbica, eu sofri muito isso mesmo dentro da comunidade. De muitas amigas minhas que gostavam de se vestir como homem, tudo bem, cara, é um gosto seu. Sim. Eu costumo... Isso é uma das perguntas, é a terceira. E eu costumo... eu não tenho um estilo definido. Sim. Me visto conforme eu me sinto confortável, bem, né? e tudo bem. Eu passo uma maquiagem. Você enfim. se veste como um homem porque quer ser um homem? Essa é a terceira pergunta. Mas aí eu comecei a ver também que tinha muito de preconceito e muito de a heteronormatividade dentro da nossa comunidade também. Porque daí quando eu tinha essas minhas amigas que se vestiam como homem, e tinha as minhas amigas que se vestiam como lady, diziam na época, e aí começavam a me questionar quando eu comecei a namorar minha primeira namorada, que também era lady. E aí perguntavam pra mim, cara, mas Carol, você é o homem ou ela é o homem? Quem é a mulher? E eu ficava, porra, mas eu não tenho isso com ela. Tipo, não tem isso comigo. Eu transo, tipo, é uma troca. Mas aí, assim, a gente tem que se perguntar o que é a roupa de homem? Porque é tecido, né? O que eu quero dizer é exatamente isso. As pessoas têm que entender que, primeiro, gênero é uma construção social. Esses universos ditos como feminino, masculino, também, tudo isso, o ser humano, um raio de um ser humano começou a criar isso e a gente foi levando isso pra vida. Sim. Então, quem disse que a cueca que você usa é de homem? É calcinha. E se eu... É calcinha, fala a verdade. Mas e se eu quiser usar uma cueca? Né? Então a gente tem que primeiro desconstruir essa ideia. E eu acho que se vestir como é que a gente se sente bem, né? Então assim, se eu quero usar uma roupa, né, e que é dita mais como se fosse do universo masculino, né? Estou Qual o problema? confortável e beleza. Não é porque eu quero virar um homem, até porque não se vira, Ninguém minha vira nada. gente. E fui eu que comprei, fui eu que paguei. E não se vira. Tô parcelando porque quando a gente ainda. fala sobre orientação sexual ou identidade de gênero, não se vira. É algo que está intrínseco, que é sobre a existência, sobre o eu, né? Então, assim, vai além. Então, assim, você pode querer utilizar uma roupa, né? Ou andar de tal maneira, ou falar de tal maneira. E eu só quero ser eu, gente. Eu não quero ser mais isso ou aquilo. Então, quando a gente começa a entender que não existe isso, tudo é uma construção social, eu acho que a gente consegue se livrar. E eu acho que o nosso dever aqui é da gente bater nessa tecla mesmo pra gente começar a desconstruir essa ideia. Porque, assim, né? Se não é isso, a mulher que quer usar uma bermuda, ela quer ser homem. Eu vou vir de vestido no próximo. Por favor. Olha, eu vou exigir isso, hein? Eu quero Vou vir de assistir. Eu quero também. Se você não Vou vir de vir... vestido. E assim, e é muito de como você se sente confortável, sabe? Então, se você se sente confortável com aquela determinada roupa e como você se sente confortável na cama. É isso. Então, tipo assim, eu gosto de ser tocada, eu gosto de ser chupada, tipo, me chupem, me toquem. Desde que não me machuque, tipo, não tá legal. E eu vou falar pra minha parceira, calma aqui, ó, vamos ali. Sim. Faça o que quiser. E não é tem uma isso. questão de performar ou de ser isso ou aquilo. É, exatamente isso. Ela já deu o recado, viu, gente? Tá solteira? Ah, já Então. tá. Ai, assunto delicado. Não fala sobre. Aí começa a chorar. No episódio. E lágrimas escorrem. Mas eu aceito cartas. Eu sou do tempo de cartas. Não, cartas é Eu sou muito do tempo do doido. cartas. Olha a cartas. época que ela Eu tenho tá. 32 anos. Tá achando que tá trabalhando Então, na eu tô lá. rádio ainda. Tá bom, então eu aceito nudes. Melhorou. Aí tudo Nudes, bem, nudes, vai. Melhorou. Aí corta pra mim abrindo, tipo, com muita vergonha. Nos de mulheres, tá, gente? Pelo Ó, amor de Deus. Pelo amor de Deus. Homem, eu não vou nem abrir. Homem pode mandar pra mim. Eu mando pra vocês. Ele avalia. Ele avalia, Eu- faz o critério de é avaliação. isso. E aí você troca comigo também. Vamos começar. A gente reproduz aqui. Põe na tela, assim. Lorena, agora eu quero falar um pouquinho da sua história de amor com a Natália. Como é que começou? E também, se você puder falar, você precisou contar pra tua filha? Como é que foi esse processo? Foi natural? Bom, como eu disse pra vocês, depois de 30 anos, né, eu consegui me assumir. Eu conheci a Nath já trabalhava comigo, ela trabalhava na mesma emissora que eu trabalho atualmente. Nós éramos amigas, né, e desde quando eu vi a Natália a primeira vez, que eu estava ainda com o meu ex, eu sentia... Ela gosta de mulher, mas ela não sabe. Preciso. É aquele lesbiodar, sabe? Preciso provar pra ela. E engraçado, vinha isso, que era
eu não ficava com outras pessoas, né? Ela tem isso também, ela sempre acertou. Quando Não, lesbiodar é bom. E se quiserem fazer comigo também, eu finge que sou hétero. Você olha pra mim e fala, olha... Quando eu olhei pra ela, eu falei, ela gosta de mulher, mas ela não sabe. E fiquei com aquilo. Mas eram aqueles pensamentos até então proibidos, né? Mas muito louco, que eu tinha um negócio assim, gente, se algum dia eu terminasse... Olha só, vivendo uma relação, mas eu já pensava... Porque, no fundo, a Lorena não estava sendo a Lorena. E um dia a Lorena queria ser a Lorena de verdade. Então, eu cogitava a hipótese. Cara, se algum dia eu ficar solteira, eu ainda vou ficar com essa mulher. Não sabia como. Até que ficamos muito amigas. A Nath foi uma pessoa que me aproximei muito no trabalho. Foi uma grande parceira. Quando ela saiu da emissora, eu me separei também e tal. Enfim, comecei a curtir a vida, comecei a aproveitar. E numa dessas, Lorena... tá cool. Todo mundo pensa que a Nath também, por supostamente performar algo, que na verdade ela não tem nada a ver com isso, performar, né, nenhum universo masculino, mas como associam por eu performar muita feminilidade, falam como se tivesse ter um homem, uma mulher, que não existe, gente. Então falaram, nossa, a Natália que chegou em cima dela, não, foi a Lorena. E aí, ela até ficou assim um pouco e tal, mas rolou. Ficamos na primeira noite, já foi um beijo assim maravilhoso. Eu falei, puta que pariu, o que eu vou fazer com isso? Ainda era algo negativo. A gente foi tocando às escondidas, ficamos mais uns 2 anos às escondidas. Nossa. Até conseguir verbalizar, foi muito difícil o processo também com a família dela, né? Porque também tinha uma questão de não aceitação, né? Por passado e tal. Até que eu falei, vamos devagar, vamos aos poucos, mas vamos viver isso. Bem o que eu falei pra pessoa, né? Que a gente respondeu. E a gente foi... Eu acho que o que rendeu muito entre nós duas é porque a gente não se forçou, sabe? Eu acho que a gente foi vivendo. Vivendo hoje como se fosse o último dia, sabe? Não colocando o último dia, mas aproveitando ao máximo. Sabe? Quando fala assim, cara, você tem esse dinheiro, você vai morrer amanhã, aproveita. Então a gente foi vivendo isso intensamente, diariamente. E assim, sem tentar pensar no amanhã, porque senão a gente sofreria demais. E aí as coisas foram surgindo. A família dela, a gente assumir, enfrentar isso e tal. Até quando chegou a hora, a minha filha, até então, só tinha me visto, muito pequenininha, com o pai. Nem lembrava, porque ela me separei nova e tal. E eu já morava em São Paulo e ele em Brasília. E a gente ficava muito encasquetada, do tipo, como é que a gente vai falar isso? A gente não tinha falado nem pra sociedade. Como é que a gente vai falar isso pra Sofia? Por mais que tenha a ideia de a criança não nasce preconceituosa, ela se torna preconceituosa a partir das nossas atitudes, a gente sabe que se a criança vê aquilo, se do lado dela só tem aquele universo, ela vive naquela bolha, consequentemente, ela vai achar que isso é o certo. E a sociedade imputa pra ela que homem tem que estar com mulher, né? Então eu tinha um receio, eu sabia que uma hora essa conversa ia chegar e a gente foi muito falando sobre isso. Como é que vai ser? A gente decidiu esperar com que ela perguntasse. A gente falou, a hora que ela perguntar é a hora que ela vai estar preparada para ouvir, querendo ouvir, né? E a gente foi vivendo. No começo, a gente não dava nem as mãos dentro de casa. No começo, a gente meio que se podava um pouquinho e tal. Eu não morava com ela, então quando ela ia para minha casa, ficávamos juntas e tal, mas a gente não segurava na mão. Depois a gente falou, cara, vamos começar, sei lá, sentir. Vamos sentir? Se eu tiver com vontade de te dar a mão, eu vou te dar a mão e tal. E a gente foi tendo algumas demonstrações de afeto. Normal, gente. Ninguém tá falando aqui, né, de tirar a roupa na frente de uma criança. Porque essa associação da comunidade LGBT+, como se você tivesse hipersexualizando uma criança, né? E ninguém tá querendo... Doutrina, né? A ditadura gay. Exato. E ninguém tá querendo, né, focar pra esse lado do sexo. Não existe isso. Isso é o que querem que você acredite, né? Com base, seja na igreja, enfim, né, desses princípios aí, que pra mim não são princípios de Deus. Mas, então, quando eu via diante daquela situação e percebia do tipo, cara, vamos sentindo, vamos... E ela vai perguntar. Até que chegou um dia, eu nunca vou esquecer, a Sofia tinha uns 3 anos e pouco, que eu tava dentro do carro, ela tava na cadeirinha, ainda pequena, Nath estava do meu lado, eu acho que eu devo ter olhado muito, eu tava dirigindo, muito apaixonada pra Natália, que naquele, né, principalmente no começo você tá muito... Te quero. Love's in the air. Love's in the air. E aí eu olhei muito apaixonada para ela e ela atrás. E tava no semáforo e parou assim um tempão. E ela falou, parece que vocês têm... Com o jeitinho dela, né? Parece que vocês têm um casamento.
E aí, na hora, tipo, sabe quando você segura as duas mãos assim no volante e fala, caraca. E agora? Chegou a hora, né? E aí eu cheguei e falei, e se a mamãe quisesse se casar com a Nath, a Nath? Aí ela, para uns 2 segundos, olha só. Aí ela, primeiro você ia ter que casar com um homem. Olha a resposta dela. Pra mim, hoje, e na hora, teve uma simbologia muito forte, porque, tipo, é o que a sociedade estabelece. A criança, ela acredita em príncipe e em princesa, né? Não, e o que a sociedade, é o que ela vê. Ela brinca, é o Ken com a Barbie. Você nunca brinca com a Barbie com a Barbie. Eu tô procurando minha Branca de Neve. O filme da Disney. É isso, é o que ela vê, é o que ela lê, é o que tá nos livros, é o que tá na televisão. Felizmente, isso tá mudando. Então, assim, quando ela falou aquilo, eu, na hora, respondi... Mas quem disse? A mamãe não fala que quando 2 pessoas se amam, que importa é realmente a felicidade, isso, né? O amor. E não importa se é um homem com homem, uma mulher com homem, enfim. Aí ela, você ama. Isso aí começou a andar o carro. Você ama a Tia Nath, mamãe? Aí eu falei, amo demais. Ela parou mais uns 2 segundos. E a Tia Nath só existindo. Assim, ó, só aqui, ó. Se encolhendo, ficando quietinha. Opa, deixa eu abrir essa porta. E a Tia Nath porta. falou aqui, pera aí, vamos deixar essa conversa Deixa eu abrir aí. essa porta aqui. E aí, foi muito rápido. Eu conto assim, mas foi rápido, né? E ela, Tia Nath, você ama a mamãe? Aí ela, amo muito. Aí ela parou mais uns 2 segundos, ela, então vocês podem se casar! Ai, que linda! Gente, foi a coisa mais linda de todas. Aí ela abaixou a cabeça do tipo assim, eu não vou olhar, mas vocês podem se beijar. Ah, que fofa! Aí, então, foi a coisa mais natural, mais linda, mais de essência, mais pura, porque é isso que é o que tem dentro de uma criança. Toda a podridão que colocam aí no mundo é, aqui ó, seres humanos, nós que colocamos. A criança simplesmente quer ver uma pessoa do lado da outra e sendo criado num lar de amor, de acolhimento, de respeito, né? E eu acho que era aquilo que ela queria, do tipo, vocês estão felizes? Eu tô feliz. E assim, foi engraçado que a gente nunca mais falou sobre o tema. A gente foi aos poucos, claro, consequentemente demonstrando mais. E aí foi vivendo. Ela teve ciúmes no começo? Teve, se fosse com um homem ou com uma mulher. Independente. Ciúmes da mãe dela, que queria só pra ela. Mas com relação à sexualidade em si, não tivemos essa questão. A gente teve com o pai dela, que veio com críticas, que veio com não sei o quê, com indiretas, sapatão, não sei o quê, tarará. Mas com ela em si, não tivemos. Não tivemos. Ele veio com indiretas do tipo, sua mãe usa o sapatão, você usa o sapatinho. Ele veio com esse discurso. Meu Deus. Forte, né? E aí, no dia, eu lembro como se fosse hoje, assim, que foi muito impactante quando ela veio falar pra mim. Mãe, ela tava incomodada, ela voltou de Brasília, assim, tava super incomodada e... Mãe, eu tenho que te falar um negócio, porque eu não minto pra você, né? Então tudo eu vou falar pra você. Tipo, ela tava incomodada. Sabe quando tá um peso nas costas dela que ela precisa soltar? Cara. Só que ela não sabia o que era sapatão. O mais cruel é que eu preferia que a pessoa falasse assim pra mim. Sua mãe é uma vaga... Entendeu? Que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Mas que fosse honesto. Mas você usar, né, de uma palavra em tom pejorativo, né, para poder enganar a sua criança, seu filho, sua filha, para poder atingir o outro, isso é muito cruel para mim. Foi muito cruel. Eu me segurei para não chorar e nem matá-lo. Aí respirei, falei, filha, você sabe o que é sapatão? Isso ela com 5 anos e pouco. Aí ela olhou pra mim e falou, eu sei, é um sapato muito grande, mas eu não quero usar um sapato muito grande. Ela entendeu que era algo ruim, que ela não queria ter. Mas não sabia o quê. Eu falei, é sim um sapato muito grande, mas também significa 2 mulheres que se amam demais, tipo eu e a Tia Nath. E o papai tá falando isso pra poder atingir a mamãe. Mas ele não vai falar mais isso. Sabe por quê? Primeiro que isso não é assunto de criança. Segundo, a mamãe nunca te apresentou. Mas a mamãe tem uma grande amiga com um nome meio estranho, chama Advogada. E essa amiga da mamãe, chamada Advogada, não vai deixar o papai falar mais isso. Fica tranquila. Nossa. Eu acho que... Esse recado, claro, eu não queria que ela passasse pra ele, porque isso aí não é pra estar no posto dela. Mas se ele fosse falar alguma coisa com ela, pra que ela tivesse munição
para poder falar algo, que é o que muito me perguntam. E se sua filha sofrer isso, sofrer aquilo na escola? Não, ela sofreu dentro de casa, ela sofreu com o pai. Com a sua filha. É mais cruel. Ele Ela não fez com a sofreu na filha. escola, ela sofreu com ela. Então o que eu faço? Eu não vou conseguir blindar minha filha de sofrer qualquer tipo de preconceito. Infelizmente, na nossa sociedade muito preconceituosa. Mas o que eu dou para ela é munição, para que ela se empodere, para que ela entenda que isso não é errado, para que ela entenda que a sociedade que está errada, né, que quer estabelecer o suposto certo e o suposto errado, e que ela tenha elementos em mãos para se defender, para garantir os direitos dela, para lutar, para existir de fato e para que ninguém desrespeite. Primeiro a ela, a família dela, né, a existência dela, enfim, para que ela seja ela de fato. E que a gente também seja, né, nossa família. Então, assim, era essa munição que eu queria dar. E, infelizmente, ele nunca mais falou, até porque eu utilizei o instrumento da minha amiga, que chama advogada. E a amiga advogada, ela contribuiu muito no processo. Foi maravilhosa. Até porque ele agride a sua filha 3 vezes. Ele agride ela como o pai, quanto o pai, porque ele deveria ter tido um cuidado que ele não teve. Ele agride a mãe dela. É, claro. E ele agride todo um processo de descoberta só dela. Então ele agride a filha dele 3 vezes. É muito cruel. Aí você para pra pensar, hétero. Hétero, eu sei Nem sempre um hétero, mas sempre um hétero. Eu sei, gente, tem muitos héteros que são do não, bem. Sim. É uma minoria? Sim. Uma pequena, parça bem pequena. Tipo o Eric. Eu tenho até amigos que são, viu? Tenho até amigos que são. Mas eu sei que tá mudando, a gente brinca assim, mas eu sei que tem muitos aliados, né? Felizmente agora tá tendo um avanço. E que a gente precisa deles também. Eu digo que, de uma vez por todas, nas pautas da comunidade LGBT, né? Quem a gente precisa que esteja do nosso lado, as pessoas da comunidade já vão estar. Nós já sabemos do que a gente precisa, da luta e tal. Quem a gente precisa, de fato, é você. Né? Você heterossexual, cis heterossexual. Sabe por quê? Porque é você que nos violenta. É você que nos fere. É você que nos agride. Então a gente precisa de você. Porque a partir do momento que a gente começar a mudar essa grande parcela da sociedade, é quando a gente vai ter uma efetiva transformação, né, dos nossos direitos, a garantia de direitos básicos. Então a gente precisa de você. Pessoas da comunidade, claro, tem que estar ali todos, né, juntos. E a gente tem que se unir mais na comunidade, porque falta muito isso. A gente tem até uns que lutam contra nós, como eu não tenho medo de falar, como Tammy Gretchen e Fernando Holliday. É isso. Não, e assim, hoje a gente fala sobre LGBT, hoje em dia, felizmente, falando muito, mas ainda pessoas intersexo, né, e outras pessoas não binárias. Então, assim, ainda tem uma de invisibilizar dentro da própria comunidade. Mas quem a gente precisa realmente do nosso lado são as pessoas cis heterossexuais, porque vocês podem fazer a diferença, vocês podem ser agentes de transformação. Então faça a sua parte, não fica com esse discursinho de eu não sou gay, eu não sou lésbica, eu não sou uma pessoa trans, então eu não tenho que ficar. Lorena, eu até respeito, né? Mas assim, eu não vou ficar. Não adianta só respeitar. Você tem que fazer parte do movimento. E você tem que ensinar isso dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque o seu filho, você pode achar que você respeita. E você pode até respeitar. Mas dependendo do que você fala dentro de casa, o seu filho pode ser quem pega a arma e atira contra uma pessoa trans na rua. E para além, a sociedade também. Teve um pai e filho que estava abraçado e apanhou na rua. É isso. E assim, o índice de suicídio na comunidade LGBT é muito grande. E muito por conta disso, sabe? É a maneira com que a gente é recebido, não acolhido pelos héteros. Quanto eles apedrejam, e não só, a gente não tá falando só da violência física, que é o que eu falei. A violência. Né? Então, o índice é muito grande. E juntos a gente consegue mudar. É isso, gente. Quando a gente entender isso. E nosso tempo acabou, infelizmente. Passa rápido, né? Gente, a gente falou tanta coisa aqui. Falou. Nossa, dava pra umas 3 horas. Nesse episódio rolou desde masturbação até... Lágrimas. Até lágrimas, lado emocional. Tá falando da onde? Falando sobre lutas. Foi ótimo. Foi ótimo. Lorena, queria agradecer demais. Sua história é inspiradora. É bom ter alguém que use a visibilidade, a força que tem pra representar a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Carol. Obrigada, Jefferson. Obrigada por estar aqui no LGBT Talk, falando, hablando e sobre temas tão importantes, sabe? Eu me sinto acolhida e me sinto muito feliz de hoje conseguir, sabe aquela voz que foi tão
que é como se tivesse alguém segurando minha garganta e que hoje eu consigo falar. Então, assim, se eu conseguir fazer um pouquinho que seja, eu vou com certeza fazer minha parte. E muito bom estar aqui, me sentir acolhida assim. Obrigado. Obrigada. Você que nos assistiu também, muito obrigado. Até o próximo LGBT Talk. Eu peço que você se inscreva nas nossas redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram. Ainda não tomei Não fez vergonha o na Twitter cara. ainda. Não fiz o Twitter ainda, mas logo um dia ele mais. sai, um dia ele sai. E até o próximo LGBT Talk. Muito obrigado. Tchau, tchau.